No vídeo de hoje, vou falar para vocês 3 sinais de que sua clínica precisa de um CRM. Antes de começar, vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Silveira, especialista em impulsionamento de marketing digital para clínicas odontológicas. Se você gostou do tema desse vídeo, antes de começar a assistir, já se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, encaminha para algum profissional da área que você sabe que vai precisar desse conteúdo. Então vamos começar a falar o primeiro ponto. A sua clínica está com as informações totalmente bagunçadas. Tem cada informação num lugar. Então tem clínica que já começa colocando o contato do WhatsApp do paciente no WhatsApp. E aí ele tem o histórico de conversa no WhatsApp. Depois ele coloca as informações do paciente aonde? Numa lista do Excel, lá no computador. E tem algumas clínicas que põem até algumas anotações de cada paciente. Aí você vai pagar no Pix dia tal. Ele põe aonde? Numa planilhinha na mão. Ainda está lá no caderninho. Então, quando a gente começa a ver dentro das clínicas que elas estão começando a ficar com as informações todas bagunçadas, esse é um sinal de que você precisa ter o CRM. Então, o CRM é um local onde você vai colocar todas as informações do seu paciente, como nome, telefone, endereço, e-mail, a parte de financeiro, a parte dos contatos, dos agendamentos. Então, você vai colocar todas as informações do seu paciente e da sua clínica dentro desse sistema. Segundo ponto muito importante é saber o histórico desse paciente. As pessoas têm clínicas que, como não tem o CRM, não tem esse controle. Então, ela não sabe o que o paciente fez na última vez que ele veio na clínica. E acaba oferecendo, às vezes, até o mesmo procedimento. Então é importante você saber e controlar o histórico desse paciente. Quando você tem o controle do histórico do paciente, você sabe até o quê? Até a data de aniversário, por exemplo, você pode ligar para ele para dar um parabéns para o seu paciente. Isso vai manter um relacionamento, estreitar o relacionamento com o seu paciente. O terceiro sintoma que sua clínica precisa de um CRM é quando você não tem um controle de dados da sua clínica. Então eu anotei aqui alguns pontos muito importantes que é extremamente importante você saber para você ter o controle da sua empresa nas mãos. Por exemplo, quantidade de pacientes. É importante você saber a quantidade de pacientes que tem na sua clínica para saber quantos pacientes são ativos, quantos pacientes já não vão mais na sua clínica e você poder controlar, está na hora de trazer, de captar mais pacientes ou não. Outro ponto importante é a quantidade de faltas. Então é importante você saber que você às vezes tem uma quantidade grande de leads, quantidade grande de agendamentos, você se prepara na sua clínica, vai lá, está sentado esperando o paciente, o que acontece? O paciente não aparece. Então entender também que períodos da semana ou que meses que você tem uma quantidade maior de falta e é importante entender por que ele está faltando tanto. Por que os pacientes não estão indo na clínica? Será que é a forma que você está atendendo ou você não está agendando direito esse paciente? Ou você não está confirmando, está fazendo um processinho de confirmação antecipada desse paciente. Então é importante saber essa quantidade de faltas, você acabar controlando mais isso. Outro ponto importante também, quantidade da cadeira, né? O que eu falo que são as horas da cadeira, a quantidade de agendamentos, enfim, para você poder saber o quanto tempo que sua cadeira está ocupada, né? A taxa de ocupação da cadeira. Então saber se hoje você está com uma sala vazia, né? Se você tem 2 salas, por exemplo, na sua clínica, e você atende uma sala e outra sala está vazia, então a capacidade de faturamento da sua clínica pode ser dobrado comparado ao que você tem hoje. Então é importante entender essa taxa de ocupação da sua cadeira e se você está hoje, entre aspas, né, que é impossível com 100%, então você começa a pensar em aumento de ticket médio, que é um outro ponto que eu coloquei aqui, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco do financeiro, poder saber se você consegue aumentar esse ticket médio, já que você está com uma capacidade alta de ocupação na sua cadeira. Os dados do seu cliente, tá? Então dados demográficos do seu cliente, saber a maioria dos clientes, de onde que eles vêm, de que região, na região onde você mora, ou se é a região mais afastada, se é uma região mais pobre, uma região mais rica, saber a idade média deles, né? Saber qual é o público que está vindo, se é mais masculino, se é mais feminino, o interesse dele, é importante você ter tudo isso dentro do seu controle, dentro do seu CRM. E para que isso é importante? Por causa do seu trabalho de marketing. Então, se você faz um trabalho de marketing de tráfego pago, todos esses contatos, esses leads que vêm, tá vindo certo? Tá vindo de acordo com o que você planejou? Você planejou para vir um certo tipo de grupo de pessoas. É esse público que está na sua clínica hoje? Está refletindo esse trabalho que você contratou, né, que você faz, enfim? Está refletindo dentro do que quem está na sua clínica hoje? Então é importante você ter os dados hoje para saber se o que você contratou está vindo. Resposta do marketing. Então quando você tem todo esse controle de dados dentro do CRM, você consegue saber se quantidade de contatos, quantas pessoas, quanto você está pagando no marketing, quantas pessoas estão entrando em contato, quantas dessas pessoas de fato estão atendendo o telefone, consegue controlar no CRM também. Quantas pessoas que você atendeu o telefone, que agendou, quantas compareceram.
E dessas que compareceram, quantas fecharam o procedimento? Então você consegue controlar até esse percentual, né? A gente fala o famoso funil de vendas aí, saber desse funil quantas pessoas que estão agendando para quantas você de fato está ganhando dinheiro, está fechando o procedimento. Esse é um dado importante para você saber como você aumenta em cada ponto, como você aumenta a quantidade de conversão desse paciente, como você diminuiu as faltas, como você aumenta a quantidade de agendamento, aumenta a quantidade de contato. É importante você controlar todo esse funil dentro da sua clínica. Outro dado importante também no CRM é a satisfação do paciente. Então, você tem um controle de satisfação do seu paciente dentro da clínica, até as avaliações no Google. Então, você consegue controlar isso, todas essas avaliações dentro do seu CRM para você saber como é que está a taxa de avaliação da sua clínica. E a parte do financeiro que eu falei que ia falar, os dados importantes para você ter é o faturamento, importante você saber quanto está faturando a sua clínica mês a mês, fazer até esse planejamento anual. Saber o ticket médio que eu falei lá no começo, então entender a quantidade de pacientes versus quantidade de faturamento, quanto você está faturando pela quantidade de paciente. Não necessariamente você precisa atender muitos pacientes para estar faturando muito. Isso você controla no ticket médio. Falo que o CRM, a gente tem uma impressão de que é um bicho de 7 cabeças. Eu vou contratar um CRM, isso só grandes empresas fazem, isso é muito caro. Não é. O CRM é algo barato, são sistemas que você acessa, que você paga pela internet para algumas empresas aí. Ele é muito simples e você pode até reduzir a parte da questão de papel, você não precisa ter mais papel hoje anotando nada, você coloca tudo no sistema, você controla todas essas informações e você, né, que tem a sua clínica hoje, que administra essa clínica, você consegue ter todos os dados na sua mão para poder tomar as decisões corretas. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham gostado do conteúdo. Curte esse vídeo aqui, encaminha para aqueles proprietários, donos de clínica, quem faz administração de clínicas, para poder entender um pouco mais desse mundo do CRM aí. Quem já tem hoje um CRM, coloca aqui nos comentários também qual foi as vantagens, por que que usa, por que que gosta, para poder aqui nos comentários também poder ajudar aquelas pessoas que não têm o CRM a entender a importância de ter todo esse controle dentro do CRM da sua clínica. Nos vemos no próximo vídeo.